Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Como sempre falamos, uma leitura que a gente, de uma semana para outra, a gente parece que passou muito tempo. Muito tempo. Porque a gente fica ávido, às vezes, para dar continuidade a esse entendimento, principalmente nesse capítulo, né, Célia, que estamos falando sobre as leis divinas, sobre o bem e o mal, que são coisas assim empolgantes para a gente refletir, né? Porque faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia, o bem e o mal, né? Essa questão de fazer o bem, fazer o mal, até que ponto a gente pode fazer o bem, se estamos limitados em fazê-lo ou não. Tudo isso aguça a nossa curiosidade e como é importante a gente descobrir, a gente voltar a relembrar, né? Como eles nos dizem, quanta coisa aqui que a gente estava imaginando diferente e depois que a gente estudou, opa, peraí, agora eu já entendo, já posso fazer. Porque, Célia, assim como a gente tem a experiência, né, e de outros, acredito que muitas pessoas também que estejam nos assistindo tenham pego a sua experiência, sabe? Que você relatou daquela criança lá chorando e você não tinha muito o que fazer. Mas o que você fez? Você pegou um evangelho e fez uma prece, imaginando aquela criança. Quando você acabou de ler o item do evangelho, a criança serenou. Coincidência ou não, pode ter certeza que a espiritualidade agiu. Funciona, gente. Funciona. Então, isso, Célia, com certeza eu e tantas outras pessoas, em momentos difíceis em que a gente não possa efetivamente ajudar fisicamente, nós vamos ter já essa iniciativa, né, de fazer uma prece, de fazer um pensamento que seja de caridade para aquela pessoa que esteja precisando, né? Então é muito importante a gente descobrir essas coisas, né, Célia? Nós vamos fazer a nossa prece de abertura para a gente dar continuidade, então, ao nosso estudo da noite de hoje. Vamos, então, agradecer inicialmente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse momento tão importante para todos nós, porque para estarmos aqui, todos nós pedimos, programamos, e estamos aqui cumprindo as nossas atividades. Então, que Jesus nos permita que esses amigos espirituais estejam junto de nós, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, entendimento, para que a gente possa perceber o melhor caminho que temos que seguir. Que sejamos iluminados, que sejamos intuídos sempre, e que a gente possa ter em mente sempre essa gratidão a Deus por estarmos aqui. Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine nessa noite, nesse início de estudo que estamos fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós sempre trazemos uma reflexão, e a nossa reflexão dessa noite vai ser colocado para vocês aí na tela, que diz assim: ter fé não significa estar livre de momentos difíceis, mas ter força para enfrentá-los, sabendo que não estamos sozinhos. Isso é muito importante a gente refletir, porque muitas das vezes a gente pensa até em desistir diante das dificuldades que as coisas se apresentam para nós. Então, ter fé não significa que as coisas vão ser resolvidas para nós. Ter fé é a gente fazer aquela academia espiritual. É a gente fortalecer os nossos músculos para que a gente possa carregar as nossas dificuldades enxergando de uma outra forma. Isso é ter fé. É a gente nos fortalecer para que a gente possa levar as nossas dificuldades. Célia, isso me lembra muito, né? Porque muitos de nós chegamos na casa espírita
como eu também já cheguei, com aquela expectativa de que, olha, eu vou trazer para cá as minhas dificuldades, os meus problemas, e eles vão resolver para mim. Resolvidos. Eles vão resolver para mim. E não é assim. Nós vamos à casa espírita para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa carregar com mais facilidade as nossas dificuldades, o que nós temos que caminhar, os nossos aprendizados. Essa é a finalidade. Você falou da casa espírita, a gente sempre menciona, né? A doutrina espírita, a nossa casa espírita, o MAP, porque é o lugar que nós frequentamos, é o lugar que nós abraçamos. Mas isso acontece na Igreja Católica. Todas as religiões. No centro de Umbanda, na Igreja Evangélica. Né? É o que nós vamos, o que nós acreditamos, o que nós professamos, dependendo de como cheguemos lá, com os nossos corações, com a nossa sinceridade, com a nossa transparência, nós vamos ter esse alimento que vai nos fortalecer. Resolverão todos os nossos problemas? Não, de maneira alguma. Eles vão continuar fazendo parte da nossa jornada. Mas à medida em que nos fortalecemos, nos tornamos mais fortes, esses problemas pesam menos. Perfeitamente. Não é que eles diminuíram, não. Os problemas continuam os mesmos, mas nós nos fortificamos. E nesse sentido, né, Célia, é muito comum a gente ouvir de alguns frequentadores de centros espíritas a frase assim: essa casa é fraca. Essa casa é fraca. Porque ela não resolveu o meu problema. Né? E aí a gente vai recordar Jesus. Jesus não curou a todos. E quando ele promoveu a cura, ele fazia questão de dizer: olha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele nunca assumiu a responsabilidade da cura de alguém. Mas ele dizia: a tua fé te curou. Então, que a gente possa fazer as nossas avaliações com relação ao que a gente hoje está passando. Isso. E o que a gente vai buscar nas casas espíritas, ou, como a Célia disse, na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, ou qualquer outras religiões. Nosso dirigente, ele costuma dizer que a nossa casa não é tenda dos milagres. Nós não vamos procurar um MAP porque nós estamos com um determinado problema e o MAP vai resolver. Não é assim. O MAP vai sim nos ajudar. O MAP sim vai ser aquele farol que nós precisamos para começar a nortear a nossa vida. Mas a mudança está em nós. A mudança é nossa. O MAP nos ajuda? Ajuda, e ajuda muito. Nós não estamos sozinhos nunca no MAP, na nossa casa, e seja em que lugar estivermos. Nós não estamos sozinhos. Com quem nós estamos? Depende de como estamos vibrando. Exatamente. Quem são as nossas companhias, né? De como estamos, com quem estamos afinados. Então, não é essa casa que é fraca, não é aquele médio que é fraco. Não, ninguém vai resolver os nossos problemas. A espiritualidade vai sim, vai trabalhar mas o passo é nosso. Te fortalecer, mas o passo é seu. É pela fé que você vai curar, como Jesus nos disse há 2000 anos atrás. A tua fé te curou. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos para o programa 143. 143, né, Célia?
E a questão 6, ainda estamos falando sobre a bem, lei divina ou natural, na parte do bem e o mal. O bem e o mal. É a última questão. É a última questão. Que fala sobre o bem e o mal, né? Então, a questão 646, Kardec pergunta: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, tem graduações a prática desse bem? É o que Kardec está perguntando. Ou todos os bens, toda a ação benéfica, ela é igual? Aí a espiritualidade nos diz: o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. E eles nos explicam: nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. E aí continua: em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Perfeitamente. Então vamos pensar, Nivaldo, quando ele diz... Você recorda sobre essa passagem, Célia, o óbolo da viúva? Ah, tá, do óbolo da viúva. Era no templo, né? Tinha lá o gasofilácio, onde se colocava as dádivas, né? As colaborações, a ajuda, o dízimo, o nome que se dê. E aí, aqueles que tinham mais condições materiais, né? Depositavam e faziam questão de serem moedas. vistos colocando grandes quantidades. E aí chega uma viúva, né? Uma mulher humilde, e coloca uma única moedinha. Que era a única moedinha que ela tinha. tinha. Era a única moeda que ela tinha, ela coloca. E aí Jesus diz que aquela moedinha que foi colocada, ela tirou dela. Então, tinha um valor muito, muito grande. Todos aquelas outras contribuições de nada valeram? Não é isso. Valeram alguma coisa. Sim. Mas aquela moedinha tinha um valor peso muito maior. Então, é isso que ele está dizendo. Quando um pobre divide o único pedaço de pão que ele tem, olha só, além de caridade, solidariedade, dividir a nossa necessidade. Então, tem que ter um peso maior do que, sobrou isso aqui na minha casa, dá para os pobres. Sobrou. Então, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. A gente aí vai fazer as nossas reflexões. Sabe, Célia, esse sapato já não quero mais, eu vou jogar fora. Tá. Aí você dá. É diferente daquele que quando você diz, esse aqui tá novo ainda, tá seminovo, eu vou dar esse aqui, porque eu comprei um novo. A gente normalmente dá aquilo que a gente vai jogar fora. E há até algumas reclamações, né, Célia? Aqui na nossa casa, a gente trabalha muito com doações, né? Falamos aqui da semana passada sobre esse trabalho que é feito de quentinhas nas ruas, aos moradores em condição de rua. E é dado, evidentemente, é levado junto com a comida, roupa para eles, né? E a gente então recebe. Mas muitas das vezes nós recebemos aqui doações que estão em condições de realmente não dá para ser utilizado. Então, que a gente perceba também, né? Exatamente isso, que a gente nos esforcemos para que a gente possa dividir esse nosso pão, para que a gente possa ter mérito, como nos disse Jesus aqui na passagem da moeda da viúva. Então, eu tenho muito, então eu
Como é que eu vou? Eu tenho muito... Tudo... Não vai fazer diferença nenhuma, né, Célia? Mas aí eu não vou praticar? Não, vai lá, dá o seu tempo. Esse tempo é muito precioso, dá o seu tempo. Tem outras passagens no Evangelho que fala daquela mãe que faz beneficência, Sim, que leva a filha e que a filha quer dar, e ela diz para a filha, você tem que dar o que é teu. Então, vamos lembrar do programa passado, quando na questão 643, que a espiritualidade nos diz que não existe quem não possa fazer o bem. Perfeitamente. Em todos os momentos aparecem situações para que façamos o bem. E aqui Kardec está perguntando sobre estar subordinada a um bem que a gente faça, que nos exige muito, que exige de dar o que realmente nós necessitamos e de dar o que nos sobra. Perfeitamente. Mas a gente precisa lembrar que bem é bem. Célia, agora nós vamos para um outro tópico, né? Vamos falar sobre a divisão da lei natural. Porque até agora nós estamos falando da lei. Da lei. Da lei natural, da lei divina. Agora a gente vai começar, nós vamos começar a entrar, separar essas leis, falar sobre as leis, né? Cada uma delas propriamente dita. Então, porque vamos lembrar que lá no início... No seu livro tinha a relação das leis. O teu não tem? Não tem, mas você pode recordar. A relação de todas as leis, nós vamos estudar aqui uma a uma, né? A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça. Justiça, amor e caridade. Então, são essas divisões da lei natural. Então, nós vamos entrar agora e estudar particularmente cada lei dessa. Então, na questão 647, Kardec pergunta: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Nós recordando, a lei de Deus, a lei de amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive, essa é a lei máxima. É o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento é a lei máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? E eles vão nos responder, certamente. Esta máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Porém, é necessário mostrar-lhes a aplicação do contrário. Eles a negligenciariam, como o fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e esta máxima é apenas uma parte delas. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vago deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, a gente poderia, né, Célia, o que os espíritos nos respondem, nós poderíamos ficar com essa máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas acaba que seria muito vago. Nós, né, os homens, para nós é necessário regras precisas, que eles nos dizem. Porque senão nós vamos fazer interpretações vagas. E aí que está o perigo, porque
né? Eu interpreto de uma maneira que me convém. Você Perfeitamente. vai interpretar da Outra- maneira que te convém. De outra forma, evidentemente. Então, é por isso é que essas leis que a Célia acabou de ler, né? Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, nós vamos estudar cada uma delas para não deixar dúvida. E essas interpretações, vamos lembrar lá atrás, que a lei de Deus, ela é Única. única, imutável. Ela é perene. Então, não tem interpretação. Não vou interpretar da maneira que me convém. Nivaldo não vai interpretar da maneira que convém a ele. E essa é a preocupação, essa pergunta de Kardec, a resposta deles é exatamente a preocupação que eles tiveram de trazer exatamente separado esse estudo, essa descrição de cada lei dessa, que nós vamos passar a estudar agora. Nivaldo, quando o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente estuda, a doutrina espírita nos diz que Deus está em nós e em cada um de nós, que nós temos a centelha divina em nós. Aí, quando eu agrido o meu irmão, eu estou agredindo a quem? Deus. A Deus. Mas eu penso nisso? Não. Não pensamos. Não pensamos nisso, né? A gente desvincula essa imagem. Isso. E a gente precisa relembrar que enxergar em cada um dos nossos irmãos a imagem de Deus. A imagem de Deus. Aquele que está acima de nós ou aquele caído na sarjeta. É um irmão nosso. E aí ainda tem a questão 648, antes de entrarmos na primeira lei, que é a lei de adoração. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E a espiritualidade nos diz: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. A lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. Então, todas essas leis, ela nos faculta esse entendimento. Agora, essa última lei, como ele diz, é a mais importante. Porque quando eu tenho justiça, quando eu entendo justiça, eu entendo justiça para todos. Eu entro na lei de igualdade. Quando a gente fala em amor, a gente vai englobar Deus. O verdadeiro amor. Né? E caridade é olhar para o nosso próximo. Entender a situação do meu irmão.
compreender, ter esse olhar fraterno, solidário, igualitário. Então, essa divisão, ela vai nos posicionar e vai nos esclarecer sobre esses pontos, né? Por exemplo, a lei de adoração. Nós vamos começar por ela, né, Não vamos começar por ela. Lei de E adorar e a gente como? Quem? A gente vai falar a lei do trabalho. Lei do trabalho. Lei do trabalho. O trabalho era uma lei. Então, trabalho é só aquele trabalho remunerado? Lei de reprodução. Lei de conservação. Isso. Né? Lei de destruição, Célia. A destruição é uma lei. É uma lei. E a gente vai começar, a partir desse estudo, ter uma nova visão sobre as catástrofes, sobre as grandes destruições. Vamos ter um olhar diferenciado. Inclusive, uma lei que eu gosto muito e que a gente esquece por completo. É a lei de igualdade. Lei de igualdade. É uma lei. E quantas vezes nós nos achamos superior ao nosso irmão? Nós vamos mudar o nosso... Temos que mudar. A gente muda muito depois que a gente faz o estudo do ponto de vista espiritual dessas leis. Lei de liberdade, Célia. Liberdade. Como é importante a gente ter esse entendimento, né? E, finalmente, a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas nós vamos, então, né, dar início à lei de adoração. É a primeira lei desse capítulo segundo. Nós vamos ter o objetivo da adoração. Nós vamos falar sobre a adoração exterior, sobre vida contemplativa, vamos falar sobre a prece, politeísmo e vamos falar sobre sacrifícios. Está tudo dentro da lei de adoração. E a questão 649, dentro do objetivo da adoração, Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? O que é a adoração? E eles respondem: na elevação do pensamento a Deus. A adoração é na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele nossa alma. Então, o que consiste a adoração? É nós elevarmos os nossos pensamentos. Muitas das vezes, né, Célia, quando nós vamos iniciar uma prece, a gente até fechamos os olhos para aumentar essa concentração e nos sentirmos mais próximos de Deus. Então, essa é aí que consiste essa adoração. É nós elevarmos esse nosso pensamento, é nós nos conectarmos, nos vincularmos com Deus, com esse ser maior. E essa elevação do pensamento a Deus, a espiritualidade não nos diz elevarmos os nossos pensamentos à divindade. Eles não dizem isso, eles dizem a Deus. Então, adorar só a Deus. É verdade. É o Pai Supremo, é o Onipotente, é a inteligência sublime. Então, adorar só a Deus. A 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Então, é inato. O adorar a Deus é uma coisa natural nossa ou nós somos ensinados? Precisamos aprender a adorar a Deus. E Kardec vem nos dizendo: sentimento inato. Os espíritos nos dizem. Os espíritos nos dizem sentimento inato.
como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza, a consciência da nossa fraqueza, leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Aí, esse sentimento inato, a gente já teve ocasiões aqui da gente abordar, né, Célia? Exatamente no indígena a gente observa, não sei se você ia comentar exatamente isso, né? Mas a gente observa exatamente esse sentimento inato, quando eles nos dizem aqui, naqueles indígenas, naqueles povos que não sabiam da existência de Deus, mas que eles percebiam, eles pressentiam a existência de um ser superior, e eles denominavam da forma que eles podiam. A dominação... O Deus do trovão, o Deus do raio, do fogo e tudo mais, né? Mas que era um ser muito mais elevado, isso aí a gente não tem dúvida, porque quando eles... Nós estamos falando desses indígenas porque eles não tiveram, um exemplo não tiveram mais... contato, né? Mas quando iam fazer as adorações... Era para o céu que eles olhavam. Eles olhavam, é verdade. Ou então é uma coisa que é inata. É um sentimento inato, né? Porque não é assim que a gente se comporta. Vamos pensar no lírio. Né? O lírio é o lírio? Não, você está falando Não é o lírio, não. É o... Girassol. Girassol, né? O girassol, ele procura, é um vegetal. O calor do sol. Ele procura o calor do sol. Quando você falou de fechar os olhos, quando a gente fecha os olhos, é para que exatamente nada mais ao nosso redor nos chame a atenção. A gente precisa fazer essa conexão sem interferência. E quando a gente pede, ai, Pai do céu, é do céu, é lá de cima. A 651. Terá havido povos destituído de todo sentimento de adoração? Kardec está perguntando. Já que o sentimento, na pergunta anterior, ele perguntou se esse sentimento era inato. A espiritualidade diz que sim, que é um sentimento inato. E aí Kardec pergunta, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Ou seja, aquele povo completamente ateu. Ateu. Descrente. Descrente. A espiritualidade nos responde não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Tem muita gente que, eu sei que tem, não sei se é Deus, mas que tem alguma... Uma energia. Uma energia. Alguns se referem a uma energia, a um ser, né? Mas ele não se incomoda em ser chamado de Deus, de Pai, energia, todo-poderoso. A nomenclatura não vai fazer... Não vai... diferença. Não vai se preocupar com isso. Ele é. Então, como a espiritualidade nos diz, nunca houve povos de ateus. Nunca houve. E quando a gente falando nesse ateu, né, Célia, que nunca houve, né? Muitas das vezes a gente encontramos, né, pessoas que se dizem ateu. Um ou outro. Mas quando passa por dificuldade, na verdade, é ateu graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, no fundo, ele sempre sabe, ele sempre sente que há uma força além maior. Dele, há alguma coisa. Tem alguém mais. Há alguma coisa entre o céu e a terra que a gente não consegue explicar, né?
essa força. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? E eles respondem, ela está na lei natural, já que é o resultado de um sentimento inato do homem. É por isso que a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Perfeitamente, é o que nós já falamos, né? Eles nos respondem aqui nessa questão que na 650 50, ele diz que né? Que sentimento inato. é um sentimento inato. Então não tem como, né? Então, por isso que ele é natural. É um sentimento inato. Genuíno. Né? Natural. Natural. Nosso. Ele floresce dentro de nós. Nós não precisamos aprender a adorar a Deus. Nós adoramos, simplesmente. Por essa razão que ele faz parte da lei natural. Aí nós vamos para um outro subitem de adoração, que é a adoração exterior. Adoração exterior. Porque nós podemos fazer essa adoração, né, Célia, contrito. Nós fecharmos os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos e nos vincularmos energeticamente, né, a Deus. E podemos fazer isso uma adoração exterior, que nós vamos ver aqui Aí eu lembro, Nivaldo, daquela passagem do Evangelho que Jesus nos diz, né, que quando quisermos orar... Entre no teu quarto íntimo, Entra no teu quarto íntimo. Aí a gente vai, se tranca no nosso quarto e passa a chave, mas não é no quarto íntimo. Esse quarto íntimo é dentro de nós. É dentro de nós. Então, essa adoração é interior. O que nós vamos ver agora é a adoração exterior. Então, a 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração. Quer dizer, eu preciso falar alto, gritar, louvar, né? Fazer gestos, bater a cabeça. Ajoelhar, bater a cabeça, fazer alguma coisa nesse sentido. Ou seja, manifestações exteriores. É necessário? Kardec está perguntando, né? Aí eles nos respondem, a espiritualidade nos responde. A adoração verdadeira é a do coração. Eu não preciso nem falar, basta eu sentir. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A gente esquece disso. No meu livro está assim, né? Lembrai-vos sempre que o Senhor vos observa. Pois é. Nós não precisamos. A gente esquece disso. A gente esquece quanta coisa que a gente faz e que a gente não lembra que Ele está nos observando. Que nós estamos sob o olhar de Deus. Se nós nos lembrássemos disso, quanta coisa nós iríamos reprimir. A 553, novamente, precisa de manifestações exteriores à adoração? Eles nos respondem, a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, quando nós quisermos orar, né, fazer a nossa adoração, que a gente faça como a Célia disse, que está no Evangelho, que nós nos tranquemos em nossos quartos. Ou seja, que a gente entre para dentro de nós mesmos. Não precisamos fazer nenhum gesto, nem falar. Só o pensamento já nos une, já nos liga a Deus. Aí a 653, ela tem a letra A. Será útil
a adoração exterior tem alguma utilidade? Essa manifestação exterior que eu faço de adoração, que nós fazemos de adoração? E a espiritualidade nos responde. A pergunta de Kardec é: será útil a adoração exterior? A espiritualidade nos responde: sim, se não consistir num simulacro. Simulacro, se não consistir aqui num gesto... gesto... Uma encenação. Uma encenação, né? Um gesto falso. Estou fazendo por fazer. Eu quero aparecer. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, eu prego uma coisa, eu manifesto uma coisa exteriormente... Mas faço outra. Mas eu faço outra. E essa que eu faço é exemplo da que eu falo. E que vão seguir não o que eu falo, mas o que eu faço. E isso que eu faço é exemplo. E aí a gente vai lembrar, quando ele diz aqui, e não imaginam o mal que causam, a gente volta lá no bem e o mal. O mal. Perfeitamente. Por isso Kardec, didaticamente, né, Célia? Não é? Primeiro ele trouxe todo esse entendimento sobre o bem e o mal, para que depois, agora, ele possa trazer as leis e a gente poder calcar, entender, nos basearmos na primeira, nesse entendimento do bem e do mal. Então, quando eu desminto com o meu proceder aquilo que eu falo, é um mau exemplo que eu dou, e eu não imagino o mal que eu estou causando. Como eu já vi lá atrás, o bem e o mal, eu entendo isso agora. Daí essa didática de Kardec. A gente só lembrando, né, Célia, sobre esse simulacro, né, que os espíritos vêm falando aqui para nós, a gente lembra daquela passagem de Jesus, né, que chamavam de hipócrita. Isso. Aqueles que com gestos louvavam o Senhor, mas que no seu coração não correspondia exatamente o que eles estavam fazendo, né? Então, que a gente tem exatamente esse entendimento. Não adianta eu falar, fazer. É muito importante, é mais importante, é fundamental, é essencial que a gente viva aquilo que a gente está realmente pensando. Nivaldo, vamos parar aqui? Vamos. Porque... Nosso horário já está inspirando, né, Sérgio? Dia 31 fez... Sim, dia 31. Né, fez aniversário de desencarne Allan Kardec. Desse codificador, dessa doutrina, a quem a gente precisa. A gente precisa ter muita gratidão. Porque é em cima disso, em cima de todo esse trabalho que esse irmão teve, que nós nos debruçamos para transformarmos as nossas vidas. E eu trouxe aqui tem um estudo, né, sobre a missão de Kardec. E ele teve uma conversa com o espírito de verdade. E nessa conversa, porque a espiritualidade disse para ele que ele seria o missionário-chefe dessa boa nova. E aí ele achou que era muita coisa para ele. Um colaborador, ele admitia, mas um missionário-chefe, ele achava que tinham outras pessoas, outras personalidades mais capazes do que ele. Então, ele tem essa conversa com o espírito de verdade. E ele diz assim,
Que causas poderiam determinar o meu malogro? Porque Jesus diz o Espírito da Verdade diz para ele que as dificuldades seriam muito grandes. Ele poderia falhar, né? Seria, Kardec perguntando, seria a insuficiência das minhas capacidades? E o Espírito de Verdade diz, não. Mas a missão dos reformadores é prenha de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, que conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da sua vida. Isso é o Espírito de Verdade dizendo para Kardec. E ele pede uma oração, ele faz uma oração onde ele pede só forças. Que a espiritualidade, que o mundo superior dê a ele a força necessária para que ele possa desincumbir essa tarefa. E todas as vezes que eu leio isso, eu fico me perguntando, Nivaldo, se alguém chega para a gente e diz que nós vamos passar por todas essas dificuldades, a gente desiste. Com certeza. A gente desiste. Kardec foi um homem especial. Foi um homem especial. E ele sabia que ele podia. A missão era imensa, a missão era nobre, mas ele podia sucumbir. E é por isso que ele pede força. Pede forças. Então agradecemos, Deus. Agradecemos, Pai, por tudo que nos chega, por tudo que nos é concedido, por toda a graça, proteção, carinho, luz que recebemos. E te pedimos, Pai, nos ajude a ser sempre merecedores de poder te rogar e estar sempre sendo abastecidos com essas forças para que possamos seguir adiante no nosso caminho. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.